Olá, pessoal, bem-vindos à Demais TV. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Olá, Cris. Olá, Kátia de Gaia. Vamos agradecer os nossos patrocinadores, né, Kátia Gaia? Vamos lá. Primeiramente, Casa Shiva. Hari Shiva. Color Hands Esmalteria. Gratidão, pessoal da Color Hands. Tony Gandra. Gratidão, Tony Gandra. Ótica Espanha. Gratidão, Eliana. Um beijo aí, pessoal da Ótica Espanha. Resgatex. Gratidão, pessoal da Resgatex. Sucesso aí na assistencialidade prestada ao nosso planeta. Cristiane Lantin. Cristiane Lantin, nosso abraço, nosso beijo, nossa queridona. Gratidão por tudo. E a nossa gratidão ao Denis, Web Designer. Denis, gratidão pelo site cada vez mais bonito, cada vez mais arrojado. Acho que não esquecemos de ninguém. Com certeza que não, né, Kátia Gaia? Esquecemos de você, que ainda não faz parte do nosso pool de patrocinadores. Então, venha e conheça um pouco do nosso trabalho através do site www.programenigmas.com.br. Por lá você também tem a sinalização e o link para nosso canal Cron TV no YouTube. É isso aí. Se você quiser ser nosso parceiro agora, a partir de 2015, 3482-6381, também na Rádio Excel. Nós estamos aí negociando alguns horários de rádio. Ligue aí, 3482-6381 e faça parte desses agentes transformadores da sociedade. Bom, hoje à noite... Hoje à noite nós estamos aí, rasgando o verbo na Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre, que é do Cron, né? Da Rádio Cron. Visão remota. Você sabe o que é visão remota? Você sabe, Kátia Gaia, o que é visão remota? Aliás, a Kátia tem muita visão remota, né, Kátia Gaia? Vamos lá, nós vamos explicar hoje no nosso programa. Então, imperdível. É isso aí, esperamos vocês. Mas hoje estamos aqui com uma sumidade, é nossa amiga, já é remida do programa Enigmas, está sempre conosco, nos traz muita alegria estar aqui presente. Ela é PhD, é escritora da trilogia O Sol Negro e está aqui hoje para falar sobre o segredo dos números e o 666. Maria C. Pereda. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Cris? Que honra estar contigo. Maria, gratidão. É uma honra estar com vocês aqui novamente. Muito bom. É um prazer, né? Maria, vamos começar perguntando, porque hoje nós vamos... A Maria tem muita informação, né, gente? Então vamos perder tempo. Maria, qual é o mistério do número, da numerologia, dos números? Na verdade, mistério não tem. Tem o que se chama de conhecimento. Então, o conhecimento já vem da época de Pitágoras, onde ele dizia que tudo é número. Pitágoras sabia que, naquela época, a numerologia e a matemática, elas estavam juntas, e esteve assim na antiguidade durante muito tempo, até que elas foram separadas. Porque até o Hertz, o criador, né, o matemático e físico, o Hertz, ele chegou a dizer que as fórmulas matemáticas, elas são vivas, porque elas têm uma consciência. Então, esses números, eles têm consciência, eles têm uma representação do universo que eles representam. Nós, seres humanos, todas as frequências, ondas, padrões, tudo isso é matemática. São padrões que são representados numerologicamente. E esses padrões representam uma consciência. O segredo é saber interpretá-los, né, Cris? Muito bacana, bom. Hein? Bacana, hein? Maria, qual é a diferença entre a gematria e a numerologia? A diferença é, na verdade, a origem de onde surgiu. A gematria só pode ser utilizada pelos hebreus, né, os místicos hebreus, que são os grandes conhecedores da Cabala, que, na verdade, a Cabala não é judaica, ela é da Caldeia, ela é da região da Mesopotâmia. Os judeus, como povo hebreus, melhor dizendo, foram até lá e retiraram esse conhecimento e o ampliaram, desenvolveram um pouquinho mais e estabeleceram um padrão. Então, a gematria só é possível de ser utilizada, é uma numerologia especificamente mística hebraica, pertencente aos estudos da Cabala. E a numerologia em si, ela é mais simplificada, mais fácil de a gente aplicar com a nossa linguagem, ela foi evoluindo dentro da nossa linguagem moderna, e ela surgiu com Pitágoras, a sua escala pitagórica, relacionando letras e números, que interpretam padrões. Bem, Perfeito. eu tenho uma pergunta muito específica, muito pessoal também. Maria, o 666 é um número maligno? Quem que inventou isso? Ele significa a besta do Apocalipse? O que é isso, afinal? O que representa o 666?
É o que eu chamo de confusão, né? Então, a confusão é gerada quando a informação está distorcida, quando a informação foi manipulada. Então, se nós observarmos como os antigos escreviam, inclusive, se você olhar para a Torá, né, você vai ver que ela é toda um livro encriptado com códigos, que é a gematria, ela levanta esses dados, muito interessantemente se estudam. Então, na própria Torá, que deu origem aos 5 livros do Antigo Testamento da Bíblia, você tem nomes que são representados por números. Na verdade, os números acabaram virando nomes. Então, quando você pega a Bíblia católica, você fica confuso porque tem nomes de pessoas, quando, na verdade, é um padrão vibracional. Esse padrão representa, por exemplo, o homem. Então, no livro das Revelações, 13 e 18, você tem a história do 666, que é o quem souber saberá fazer o cálculo, e o cálculo dá o nome do homem. Só que o homem, dentro da gematria hebreia, vários nomes, várias palavras representam o homem. Um deles é Adão. Outros nomes dados ao homem, que é uma representação de Adão, dá 666. E, de forma nenhuma, é uma visão negativa. O que acontece com essa história do 666 é que o livro do Apocalipse, que é revelação, que é supostamente dado por João, esse João também é um fato místico, porque dizem, é o João, discípulo de Jesus. Só que esse livro apareceu em 419 DC e foi adicionado à Bíblia católica como o último livro. Ou seja, alguém pôs isso lá. Então, assim, a Bíblia católica e o catolicismo já é uma colcha de retalhos, né? Nós temos umas imagens aí para mostrar, que mostra que essa coxa de retalhos vem desde a época do dualismo do Zaratustra, o Zoroastro, onde você tem o deus Ahura Mazda, que falava com o Zoroastro e dizia para ele a história do bem e do mal, esse dualismo entre anjos e demônios. Isso foi incorporado à Bíblia Católica e está muito representado até no Apocalipse, essa história de bem e mal, anjos e demônios. Fora essa história, você tem que a própria Bíblia Católica também, seus digamos, rituais, elas vieram, tem outra imagem aí também, que se puder puxar, eu agradeço. Vamos colocar as imagens, pessoal? Do mitraísmo. Esse é o Pitágoras, né, que a gente estava falando de números, que numerologia pitagórica, aí pode parar um pouquinho aí. Esse, então, é o mitraísmo. Então, Mitra é um deus solar da antiga Pérsia. Parece a Estátua da Liberdade, inclusive, né? Não é por acaso, tá? Não é por acaso. A Estátua da Liberdade, ela puxa uma alusão ao mitraísmo, né? E o mitraísmo trouxe para a Igreja Católica, que engolfou, ele terminou, foi proibido por Constantino, se não me engano, em 400 DC, exatamente quando surgiu o livro do Apocalipse. Essa religião persa foi aglutinada dentro da religião católica, onde se utiliza o incenso, o dia 25 de dezembro como uma data solar, foi incorporada para Jesus, que nunca nasceu, em 25 de dezembro. Todos os rituais do pão sagrado, o vinho, esses rituais da Igreja Católica são uma mistura entre o mitraísmo e o zoroastrismo, que coloca essa dualidade. Então, no livro das Revelações, 13, 18, note o número 13, né, e note o número 18, então 18 somando dá 9, nós vamos falar dele, e 13, nós vamos desmistificá-lo. Esses números foram colocados, e quando se fala do 666, se fala como uma besta. Só que se você for para a Bíblia, a Torá, a hebraica, a besta não tem uma conotação negativa. Por exemplo, o Messias é uma besta para os hebreus, e não tem uma conotação negativa. Essa conotação negativa foi dada na Igreja Católica, que incorporou o zoroastrismo e a dualidade, que incorporou uma visão completamente distorcida, porque quando você vai pegando pedaços de colchas e vai construindo uma nova colcha, a informação que tinha atrás se perde, ela fica distorcida. Então, o livro do Apocalipse, ele só podia ser uma distorção e uma confusão, onde a intenção era não informar,
né, embora ele se chame revelação, ali o que menos interessa é revelar uma informação adequada. Uma deturpação. É verdade. Deturpou-se tudo ali. Você falando do Apocalipse, eu queria saber qual é a relação dele com, aqui no caso, a Kundalini e a Cabala. Tem algo a ver? Tudo a ver com o livro. Porque o que você tem no livro da Revelação, né, que é o que se chama de Apocalipse, é exatamente uma alusão à subida da Kundalini. Você que conhece bem esses temas, né, Kátia? Sim. A subida da Kundalini, você fala dos 7 selos, você fala dos 7 anjos tocando as trombetas, são frequências dos chakras. Só que no livro da Revelação é uma inversão. A fundamento é novamente enviar para a Terra, ao contrário do que seria a subida da Kundalini, a serpente de luz, que no Apocalipse fala em dragão, né? Então, o dragão, a serpente, a gente sabe que é uma alusão, uma correlação de imagens à Kundalini sempre, que é o despertar do estado messiânico, do estado crístico, a consciência divina. Então, no livro da Revelação, você tem, contra a Revelação 12:3, você tem claramente um dragão que engolfa e vai invertendo a consciência, enviando mais para a Terra, ao contrário do caminho ideal, que é elevá-la, subir até o chakra da coroa e despertar. Então, essas são as distorções. Você tem a história dos 7 anjos, 7 selos. Esses 7 selos estão claros, são os 7 chakras, né? E as trombetas sendo tocadas são as frequências sonoras que ativam em frequências vibracionais cada um desses chakras. Então, esse livro da Revelação, ele é uma mistura de hinduísmo, mistura do misticismo hebraico e não judaico, vamos falar hebraico, e é uma mistura de conhecimentos encriptados em números da gematria que foram distorcidos em nomes, como a história do Armagedon, né? Armagedon, onde você tem, na verdade, a colina de Megido. Então, é Ar-Megido, que as tropas de Deus se reuniriam lá. E esse Ar-Megido virou Armagedon, não sei nem por que saiu esse nome, que não tem nada a ver com a história. Então, essas distorções ao longo do tempo geraram uma ideia de a besta, que nunca foi negativo o termo no livro hebreu da Torá, virou negativo na Bíblia, e não dá para entender aquilo lá tudo por causa da forma como ela foi construída. Não é um livro para explicar. Tudo que é religião de revelação, ela não quer que você entenda, ela quer que você aceite, não questione e morra de medo. Porque com o medo, você obedece. É verdade. É isso aí, pessoal. E quem segue, né, sempre se perde, tem que questionar mesmo. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, esse assunto está interessantíssimo, e a gente volta já já com Maria Karen Pereira. Voltamos com o programa Enigmas e com este tema interessantíssimo sobre o número 666. E vamos perguntar, Maria, me diga uma coisa, como este número ele pode estar ligado à perfeição humana ou ainda relacionado com o homem, o Adão da Bíblia que nós conhecemos? Exato. Na Torá, o homem tem vários nomes, e esses nomes dão 666, e de forma nenhuma é negativa. Negativa só no catolicismo, vamos deixar isso bem claro, né? Ou no cristianismo. Então, tem uma tabela aí que eu gostaria que colocasse. Essa tabela, ela mostra claramente, na numerologia esotérica antiga, como o homem é construído dentro do padrão espiritual, astral e físico. Então, no espiritual, o homem recebe, na numerologia, 3 números: 3, 6 e 9. No astral, se vocês conseguirem colocar essa tabela, vai ajudar pessoas a entender, bastante, né? visualizar, No né? astral,
ele recebe os números 2, 5 e 8. Por quê? Porque sempre está falando na Trindade, aí está lá. Ó. Aí no físico, ele recebe os números 1, 4 e 7. Interessantemente, quando você soma esses números, você tem exatamente 6, 6, 6. Então, o homem na Terra, para ser manifesto na Terra, ele precisou desses 3 padrões serem construídos no seu corpo físico, menos denso e menos denso ainda. Então, são 3 padrões que configuram o homem na Terra. E esse homem da Terra, o homem, bate com a gematria hebraica, ele recebe o número 666. De forma nenhuma é um número negativo. É um número que Deus construiu, manipulou para que esta realidade física se fosse manifestada na polaridade. Bem, então uma pergunta. Se assim, se o 666 não é negativo, dessa forma existem cálculos positivos, certo? Exato. Com nomes e frases. Você poderia citar algumas aí? Vamos pegar dentro da própria Igreja Católica, então, dentro do cristianismo, tem uma tabela aí meio compridinha, mas que dá para ler assim. Vamos, então, trazer na época em que a Igreja se firmava dentro do latim, e ela falava alguns termos típicos representando Deus e o seu Filho, né? Então, você tem termos como vicarius filii Dei, ou seja, vigário filho de Deus, da 666. Outro termo, vigário geral de Deus na terra, bom, 666. Guia do clero, 666. Sinal da cruz, 666. Rei, sacerdote latino. Essas palavras estão na Bíblia, né? 666. 666. Pois é, Jesus Cristo, Filho de Deus, 666, ok? Então, se você quiser brincar com 666 e achar uma pessoa malvada, né, que fez coisas horrorosas na Terra, e aí manipular o nome, né, coloca o nome mais ou menos cheio, o primeiro nome, junto o primeiro nome com o segundo nome, vai calculando para ver quando dá 666. Aí, quando der 666, você fala, ele é 666. Só que eu vou te mostrar também que cálculos como Jesus Cristo, Filho de Deus, em latim, também dá 666. Então, essas manipulações foram usadas para conturbar o cérebro e fazer as pessoas acreditarem nessa dualidade típica zoroastrista da religião persa que foi engolfada pelo catolicismo. Bem, eu gostaria de saber sobre a questão do 666 na ótica da geometria sagrada e a matemática pura. Isso, é uma outra tabelinha que estava aí, que é importantíssima, que é no cálculo, que é assim, ela que mostra claramente assim, a geometria sagrada é a forma como o Deus, queira chamá-lo como quiser, construiu, essa mesma, mantenha aí, construiu o universo. Então, nosso corpo, tal qual o Leonardo da Vinci sabia, que ele criou aquele homem vitruviano na proporção áurea, e Leonardo da Vinci e tantos outros pintores pintam quadros na proporção áurea. Tudo que tem a proporção áurea, que é essa fração áurea, que é 1,61803, na relação das proporções, é belo para nós. O subconsciente humano enxerga beleza. Se a gente dividir esse número ao meio, nós temos a metade negativa e a metade positiva, ok? Considerando-se o número 666 como representante dessa polaridade negativa, então, vamos fazer um cálculo. Seno, que é o cálculo matemático de 666, que é um cálculo trigonométrico, dá exatamente aquela metade. Portanto, trigonometricamente falando, ou seja, a geometria cósmica aplicada em cálculo, quando eu pego o número 666 e calculo com ele, eu tenho exatamente a metade da fração áurea, que é o número divino, o número de ouro, no qual a beleza e a manifestação da beleza tem. O que isso prova? Que ele é uma polaridade. E a polaridade não é ruim. A polaridade é necessária para a manifestação na Terra. E quando ela está junto, por isso que Buda dizia, o caminho de Deus é o caminho do meio, né? O caminho certo é o caminho do meio. Você tem que ter a polaridade. Só que manifeste o caminho do meio, porque a polaridade na Terra, ela vai existir, ela tem que existir. É verdade. E se o 666 é considerado positivo pela numerologia e negativado pelo catolicismo, o que acontece com outros números similares, como 777, 888, assim
Por diante. Então, por que só o 666 é mal? Né? Se você pegar o 777, você vai ver que, na verdade, né, nos antigos, o 7 era a carruagem de Apolo. Então, o 7 é um número espiritual, é um número da ligação divina. Então, o 777 seria 3 vezes o 7. A espiritualidade é ainda mais intensa. O número 8 é o número da manifestação material na Terra, da lei da abundância. Os chineses adoram o número 8, é o número do infinito. Se você pega 888, você tem uma grande capacidade de realização material, de realização de sua visualização da realidade que você quer ver na Terra. Ao mesmo tempo, o 888 também é ligado a Jesus Cristo. Né? Então, assim, não existe número positivo, não existe número negativo. Os números são neutros. É o homem que os interpreta mal e é o homem que os usa para a polaridade positiva ou negativa. Bem, aproveitando o gancho, existe aí uma questão do número 13. Ele é tão negativo quanto falam? Com a história da sexta-feira 13, né? Dos gatos pretos, né? Que eu amo gato. Então. Tadinho dos gatos. Eu costumo dizer assim, pobre número 13, porque o número 13, na antiguidade, antes do cristianismo surgir, era o número divino, o número da ligação com Deus. Para os antigos egípcios, a vida tinha 12 estágios. Quando chegava no 13º estágio, era o estágio da morte, mas que não representava e nunca representou morte para os egípcios. Representava um renascimento num mundo menos material, mais ligado à divindade. Aí, como se representava como morte, 13º, essa 13ª vida, depois vieram até com cartas de tarô, onde a 13ª carta, você que é taróloga, a morte. É a carta da morte. Mas isso já é um gnosticismo ligado ao catolicismo que foi já invertendo. Então, se a gente pensar bem, o que tem de negativo no 13? Nada. Se você pegar a sexta-feira 13, o que acontece na sexta-feira 13? Foi o dia em que, isso foi 13 de outubro de 1307, quando os templários foram assassinados, mandados pelo rei da França, que mandou assassinar, e isso foi exatamente em 13 de outubro. Então, essa sexta-feira era uma data em que a igreja queria muito negativá-la, porque sexta-feira é Friday em inglês, e é o nome Frigga, que na mitologia nórdica é a deusa divina, a mãe do Thor, né, quem assistiu os filmes de Thor, a esposa de Odin. E Frigga é uma divindade belíssima, divina mater. Né? Então, como Friday era Frigga, homenagem a Frigga, nada melhor que chamá-la de bruxa. Então, dizendo que Frigga, né, Friday, sexta-feira, era uma bruxa que se ligava a 12 bruxas, ela era a 13ª bruxa, então sexta-feira, 13, ela era a 13ª bruxa, então a sexta-feira já era um dia maligno, porque era o dia de Frigga, que era uma deusa divina na mitologia nórdica, e o catolicismo sempre engolfando e invertendo para destruir a informação do passado, e inverteu. E por isso mesmo, sexta-feira 13 foi o dia em que os templários foram assassinados, parte deles, outra parte fugiu. Então, essas inversões... vamos pensar assim, bom, quantos tinha na Santa Ceia? Veja bem como é ilógico isso. 12, mas Jesus era o 13º. Então, se 13 é um número maligno, porque Jesus era o 13º que estava presente na Santa Ceia. Né? É isso aí, tem que questionar mesmo. Que conhecereis a verdade te libertará. Será que a gente não está preso num monte de inversões aí que foi colocado para a gente? E nós, o programa Enigmas tem esse objetivo, é esclarecer mesmo, para que você não fique preso em determinados paradigmas. Mas eu quero saber do número 9, Maria. O que tem de tão interessante nesse número? Todo mundo é o número 9. O número 9 é o número universal. Conta para o nosso internauta. Eu tinha até uma imagem da sexta-feira 13, né, da Frigga, a noite que ela de São acabou Bartolomeu, não né? aparecendo. Se puder colocar a imagem belíssima, a Frigga, que é exatamente a do filme preto Thor, ali, o gato preto, que é o meu símbolo, do gato, coitadinha da Frigga, que é Friday, sexta-feira, coitadinho número 13, tudo imagens e padrões positivos, representado pelo 9 constantemente, porque o nosso TDA são 2 fitas
espiraladas. Então, você tem ainda naquela imagem o walnut, que é são esses 3 triângulos entrelaçados, que é a trindade, a manifestação do 3 vezes 3, que é, novamente, um símbolo nórdico que sabia que o 3 vezes 3 é a representação da criação do nosso universo. Bem, aí nos resta mais 2 números, o 10 e o 11. E você tem no seu nome, né, essa combinação? Eu fiz, né, manipulei, porque eu, como meu nome completo de nascimento, sou 7. Então, esse lado espiritual, ligação com o sol, sou um ser extremamente solar, vem do 7. Minha data de nascimento, meu destino é 7. Por isso a gente está aqui, né? Porque provavelmente vocês duas têm 7 também. A Cris tem 1, eu tenho 8, mas ela também tem esses números ligados à espiritualidade. Eu tenho 9, que fazem isso. Você é 7, né, Cris? Isso. Ela tem o 1 em outra posição. Meu destino é 7, então eu não sabia. Tudo a ver. Agora, eu sabia só intuitivamente, porque era óbvio. O duro é que eu que fiz o mapa para ela, esqueci que ela era um 7. Estou falando com uma numeróloga aqui bem mais qualificada do que eu, diga-se de passagem. Mas o número 11, vamos falar para o nosso internauta. 10, 11. Tudo acontece, as tragédias, no dia 11 do 9. Ah, tá, vamos lá. Então, assim, o meu nome como escritora MC Pereda, eu coloquei em 11, porque o 11 é o número daqueles que lideram uma transformação, daqueles que vêm para mudar. Na gematria hebraica, é o 583. O 583, que é o código hebraico da Cabala, da gematria, você tem o 11 na numerologia pitagórica, que é esse número transformador. Quando você tem 11 do 11, né, essas datas são bem conhecidas, positivamente e negativamente, em 11 do 11 você tem portais de aberturas com conexões específicas de ascensão ou descensão. Então, nesse momento, a vibração que se gerar medo descende. Então, 11 do 11, não é à toa que usaram 11 do 11 para criar dramas e gerar medo onde a vibração da Terra baixou. Né? Mas você pode utilizar, porque eu falei, os números são neutros, o 11 do 11, para fazer uma vibração positiva, se as pessoas se ligarem em meditação, vibrando a energia do amor, abrem portais de conexões divinas e elevam a vibração da Terra, mudam a frequência do planeta e coisas melhores são visualizadas e manifestadas. Né? Então, quem usou negativamente sabia como usar, sabia gerando o que medo. Fazendo. Bem, Maria, o papo é muito agradável, mas estamos nos nossos momentos finais, infelizmente, porque Maria Pereda tem que voltar sempre. O tema é maravilhoso, Maria, de fato. Eu gostaria que você deixasse seus contatos, que a Maria tem 3 livros maravilhosos, tem um trabalho maravilhoso. Deixe seus contatos para o nosso internauta. Quem quiser entrar em contato comigo, vai estar colocando aí o meu e-mail, mas eu sugiro entrar na página do Facebook /O Sol Negro Livro, que tem 2 livros já lançados, que é o Sol Negro, o Retorno das Sociedades Secretas do Vril, e o Sol Negro, a Cidade Secreta do Vril. O terceiro já está sendo preparado, que vai ser o fechamento da trilogia em si. E tem o site da internet, que é o solnegro.com.br. É um prazer falar com vocês e poder compartilhar um pouquinho o conhecimento. Bom, Maria, uma honra estar contigo. Infelizmente, nosso tempo é escasso. Corremos. Pessoal, uma honra estar com a Maria Pereda, né? Gratidão, Maria. Gratidão. Honra estar contigo sempre. E olha, todos nós estaremos juntos agora no próximo ano de 2015 com os nossos eventos e conferências. E Maria Pereda está conosco. Já está conosco. Pessoal, até o próximo Enigmas. Gratidão, Maria. Gratidão, Katia Gaia. Gratidão, pessoal. Todos aí. Tchau.